mês dos namorados. A gente ainda tá, né? O Dia dos namorados já passou. Mas a gente tem aqui um casal de apaixonados. Isso é muito legal. Porque o Careca volta e meia traz ou um corredor ou uma corredora. E agora a gente está trazendo um casal de corredores. E vai ajudar com toda certeza a inspirar outros casais, quem sabe, a correrem juntos, né? Fica a dica. Fica a dica. Com certeza. Antes, porém, já peço para você dar aquele like, porque trazer casal assim que corre junto merece um like, né? Se inscreve no canal, não esquece. Aqui Pedro, Ana e Pedro. A Ana é nutricionista, esportiva, então ela já vai dar umas dicas aí para você que gosta de nutrição e de se alimentar bem, né, Ana? Isso aí. Importante. O Pedro, engenheiro automotivo, é assim que fala? Isso, exatamente. Engenheiro automotivo. Engenheiro mecânico automotivo. Mecânico automotivo, muito bem. Vamos falar de carro? Quem sabe? Enquanto vamos falar de como é que a gente se transporta correndo, né? Isso aí. Os treinos e tudo mais. Então, vamos lá, vou pedir para primeiras damas. Vamos lá. Se apresentam, vamos lá, Ana. Fica à vontade. Quem é a Ana Palmeira? Então, meu nome é Ana Carolina Palmeira, mas profissionalmente eu uso Ana Palmeira aí para facilitar, né? Eu sou nutricionista, como o Rui falou, nutricionista esportiva hoje, mas já atuo na área tem quase 10 anos, apesar de ser nova, me formei bem nova, e me descobri na área da nutrição esportiva tem cerca de 4 anos. E quando eu comecei a correr, foi quando eu me apaixonei ainda mais por essa área e pude viver na prática, né? Tudo que eu acabo estudando também. Então, gosto muito de corrida, gosto muito de estar explorando aí novos desafios e tem sido muito legal. E o Pedro? Vai lá, Pedro. Não. Contigo. Então, eu sou o Pedro Pastorelli. Então, né, a gente tá juntos aí mais ou menos uns 3 anos e a gente sempre fez alguma coisa de esporte, né? A gente usou sempre do esporte aí para estar junto, para fazer uma coisa divertida. E eu era muito, né, basicamente da musculação, joguei um pouco de tênis quando era mais novo e tal, mas a corrida entrou como um convite da Ana, alguns anos atrás, para a gente fazer uma provinha de 5K, né? Então, eu não tinha fôlego para correr, me doía tudo, eu estava um pouquinho acima do peso, então, né, era bastante, um pouquinho, uns 10, 12 quilos aí acima do peso de hoje. Então era sofrido, né, para correr, doía as costas, doía o peito, era ruim, não tinha fôlego, não conseguia manter uma corridinha, mesmo com um trotezinho mais leve, assim, uns 2, 3 quilômetros já era bem suado. Então, a gente começou aí a correr lá em 2022, então foi assim que eu entrei. Assim, né? A gente, você diz o casal, é isso? Foi. Ela correu um pouquinho mais já. Espera um pouquinho, antes de falar de corrida, vamos entender, o pessoal quer saber, como é que vocês se conheceram? Então vamos lá. Vamos lá. A gente se conhece há mais de... quantos anos? 20. Agora. Mais de 20. 20 anos aí, porque a gente se conheceu na época da escola. A gente estudou na mesma escola, não na mesma turma sempre, né? A gente era de turma diferente, mas sempre do mesmo ano, porque a gente tem a mesma idade. Bom Jesus, aqui em Joinville. Então foi o Pedro entrou na... Eu entrei na terceira, acho que a partir da quarta a gente estava no mesmo sempre no mesmo ano, mas ele da turma A e eu da turma B, mas sempre sabia quem era, né? Dava briga na Olimpíada, turma A e turma B. Pior que era. E aí sempre na mesma turma, mas sabia quem era, mas não, tipo, não era da mesma turma, da mesma série. E aí foi no terceirão, que junta as turmas, assim, só tinha 2 turmas, e aí que a gente estudou... A gente estava na mesma sala. Na mesma sala. Sentava mais ou menos perto e tal. Fazia umas piadinhas, enchia um pouco o saco. Não era exatamente do mesmo grupo, Pedro sempre do grupo mais dos nerds, né? Tipo aquele grupo que não olha muito para os meninos. Então, se perguntarem, né, como podem perguntar, né, Rui? Mas já havia um interesse naquela época? Não tinha. Não, na época não, era bem tranquilo. Daí, anos depois, né? Muitos anos depois de se formar, se formou em 2009. É mesmo? No terceirão, sim. Vocês se formaram, se desencontraram, cada um foi pro seu lado? Sim, 2009 a gente se formou no terceirão, daí eu fui pra Floripa, estudei lá, né? E eu estudei aqui em Joinville. E o Pedro ficou estudando na Universidade Federal. E nunca mais se viram. Só por internet, alguma coisa assim, né? Aí cada um seguiu sua vida e tudo, daí foi em 2000 e... Daí depois formados, já tudo, né? Daí 2021 a gente começou a conversar mais e tal, aí, e a gente Pedro, se encontrou. Era pandemia essa época, não, né?
saindo. Ela já estava vacinada, eu ainda não. Eu lembro disso aí. Verdade. Então, foi mais ou menos no meio do ano. Aí ele começou a falar comigo ali no Instagram, né? Então, ó, você que é solteiro, Instagram é um bom meio de começar a conversar com alguém, curtir umas fotos. Daí, na época não tinha nada a ver de corrida, sabe? Não foi através da corrida que a gente se conheceu. Foi ali se reencontrou pelo Instagram. Mas o Pedro sabia que eu gostava de esporte, porque na época eu fazia crossfit. Então ele já sabia que tinha que me chamar para alguma coisa que envolvesse. Ela é nutricionista, não vou chamar só para tomar um café ou para jantar. Vou comer chamar. Uma pizza, tal, acho que ele ficou. Será que ela come essas coisas, né? Não sei como, mas enfim. Aí ele ficou assim seguro e chamou para A ideia era o Mirante. Mas nessa época você estava estudando ou trabalhando? Não, a gente estava trabalhando já. Trabalhando, Sim. Já... Mas como é que você lembrou dela? Como é que foi isso, assim? Por que ela veio na tua cabeça? Não sei. Acho que começou a seguir. Deve ter aparecido no Instagram lá, sugerido alguma coisa e tal. Opa, eu conheço essa menina. Daí... Eu que tava diferente, eu não era mais aquela mocinha. Eu também não era mais aquele moleque. Tava um homem crescido, né? E daí a gente achou... Aí começou a curtir algumas coisas e falou de tomar um café, a gente ia no Mirante, isso. só que daí acabou chovendo pra variar, né? Era um domingo à tarde que a gente ia. Daí a gente acabou... Sim, vamos porque ele chamou pra não ser tão um encontro, achou assim, fazer um exercício, daí pelo menos, né? Queima um pouquinho de caloria e tal, né? Se o papo não for bom, pelo menos fez um exercício, né? Só que pra primeiro reencontro não seria tão bom, porque tu vai caminhando pra conversar. E fica ofegante, no fim foi bom que choveu, a gente foi num café. Isso. Então era pra subir o Mirante, começou a chover, falou assim, peraí, muda de... na verdade tava chovendo já, a gente trocou a ideia pra um café, então a gente foi tomar um café e ficamos, a gente ficou já conversando. Tava combinado, né? A gente ficou conversando bastante tempo até. Acessou, você lembrou dele? Lembrei. Aí você, legal também, né? O que tá fazendo, não sabe? Vocês estavam solteiros, né? Isso, os dois, daí... mas eu fui tomar café mesmo mais pra ver, assim, como é que será que ele tá? Como é que tá o pessoal da escola? Não tinha? Sem a menor das intenções, né? Ele tinha já, mas mas daí a gente foi, tomou um café, ficou bastante tempo conversando. Porque daí tinha muita coisa em comum, né? Tipo de, como é que tá tal pessoa? Tu viu que tal pessoa se formou? Tal pessoa casou? Assim, porque a gente tinha muita gente conhecida. E tu, né, o que fez nesses mais de 10 anos que a gente não se via, né? Então foi bem legal assim pra falar, né, o que a gente tinha feito e tudo mais. Que barato. E aí se enrolou, né? Começou, tipo, gostamos desse café. Isso, daí a gente marcou na outra semana, a gente já saiu pra jantar e tal. E daí... Você achou que, era esse o caminho? Daí a gente foi... Tô falando direto. A gente foi comer um sushi, eu acho. Daí já foi mais um encontro. E daí depois teve Mirante, daí a gente marcou de jogar tênis com os amigos, sempre fazendo alguma coisa também. Corrida não tinha rolado. Corrida ainda não. Corrida foi bem depois. Nem nada, é verdade. Aí foi, daí a gente começou a namorar, tudo, e eu no crossfit ainda, e ele na musculação, só que eu já tava 4 anos no crossfit, né, então já tava assim meio saco cheio, querendo fazer outra coisa, aí eu fui só pra musculação, mas a musculação não é aquela coisa que te desafia, né, que no cross tinha um pouco mais do desafio, de tu aprender um movimento novo e tudo, e eu tava, só musculação, aí comecei a seguir umas meninas que praticavam corrida, né, essa onda das influências ajuda muito nisso, porque tu olha, que legal, ela corre, nossa, que bacana, comecei a achar legal, e veio uma corrida da Live, em Balneário, da Live Run XP, daí a gente viu que eu falei, Pedro, quem é cliente XP tem um lounge VIP, vamos lá. Tem desconto, tinha desconto, daí ele já tinha o cartão do XP. Daí eu me interessei também por causa disso. Por causa disso, dele, mas eu não corro nem 5 km, como é que eu vou conseguir? Tinha um mês pra treinar. Acho que foi mais ou menos isso. Daí... Aí eu falei, vamos começando, vai lá, nem que anda um pouquinho, tudo. Eu já tinha participado de prova, mas há anos atrás, então eu conseguia correr 5 km, não me importava com o tempo. Você tinha corrido 7, um desafio que teve lá no aplicativo, então... Mas eu tinha mais massa muscular, assim, então pra mim era um pouco mais pesado correr. O crossfit te exige mais de massa muscular, assim, o cardio em si, tu não trabalha tanto, né? Então não sabia o que era pace, não sabia nada. A gente até tinha um relógio na época... um Apple Watch, assim, que a gente conseguia ver mais ou menos. Marcava as coisinhas direitinho e tal. Eu lembro que a gente, né, treinando para essa prova, final de semana, basicamente, né, durante a semana não dava muito tempo, mas final de semana a gente, vamos correr no batalhão e tal. Então a gente fez uma preparaçãozinha, né, então eu lembro que o primeiro dia que eu consegui correr 5K direto, sem caminhar, sem parar e tal, foi, eu acho que 1 ou 2 semanas antes dessa prova. Então foi aquele negócio, né, eu percebi que eu dei uma melhoradinha e depois, acho que eu consigo fazer, acho que eu não vou fazer tão feio na prova, foi legal.
E daí a gente daí a gente chegou lá no dia, para retirar o kit no dia antes, e daí tinha lá o percurso da prova, que era metade na avenida e metade voltava pela areia, areia. em Balneário. Mas tava um dia bonito. Balneário Tava um é dia muito bonito, lindo mas foi um também, negócio que né? assustou, né? Pô, nem areia. tava Areia não preparado. tinha treinado. Não, já é mais pesado, né? Então, essa foi a primeira prova em setembro legal? de 22, foi muito Concluiu bom. ela Nossa, feliz? foi legal, a gente, né? Até porque a live também organiza uma Sim, coisa foi muito bacana. Daí legal. teve esse negócio do lounge VIP lá, a medalha bonita. Grava, Dava pega a pra... medalha, Ah, tá a medalha. aqui. Dava pra gravar o tempo, ó. Então Tinha. aqui a gente gravou. Então tá aqui, ó, a Ana fez em 26 minutos, acho que eu fiz em até 27. foi um tempo bom, né? negócio assim. Pra... Chegou a pegar pódio ou não? Peguei... É que lá não tinha, Tinha de na live categoria. não tinha categoria. Mas daí eu ganhei uma. Depois eles mandaram um e-mail que eu ganhei, eu fiquei segunda na minha categoria, então eu ganhei uma camiseta. Tinha uma camiseta escrito pódio lá naquele ano, a live dava isso aí. E daí ganhou a um camiseta capricho da finisher. live, né? Legal isso. Isso, então assim, ó, daí uma corrida, duas camisetas, que daí Duas ganhou a camisetas, camiseta depois da... ela ganhou mais uma. Então eu falei, olha esse negócio. Brinde, né? Tem uma arena legal e tal, então foi um negócio Quando tiver a bem. corrida da live, participe. Vale a pena, Ganha. é legal. E aí, daí eu, gostamos de correr, mas nada assim, a princípio não pegamos assessoria, e daí eu comecei a ver, eu acho que eu quero melhorar nesse negócio de corrida. Aí tinha um amigo meu que é lá de Floripa, o Renan, que é meu treinador até hoje, que eu lembrei dele, que eu conheci ele lá, da época que eu morava em Floripa, e ele tinha assessoria, tem, né, até hoje. E aí eu falei com ele, Renan, como é que é pra fazer uma planilha aí? Dá pra conciliar com a musculação? Que minha preocupação sempre era essa, né? Sempre queria conciliar com a musculação, porque, gosto da questão de manter a massa muscular e tudo mais, né? E ele, sim, dá, tu pode correr 2, 3 vezes na semana, bem tranquilo ainda, mas tu vai focar nos 5. Aí fechei a planilha online com ele fez o teste lá pra mim e tudo mais, mas o Pedro, a princípio, ainda não. Aí, quando foi início de... A gente fez mais duas corridas, né, naquele daí fim fez de a do ano. AVC, que daí eu ganhei meu primeiro pódio até já. Vamos Pódio aqui, realmente ali, né, primeiro da categoria. Daí também me empolguei ainda mais, quando tu vai melhorando, tu vê, olha, acho que eu sou boa nisso, acho que dá pra investir, né? Dá pra investir o tempo mais nisso, né? Isso, né? Da gente gostar dessa... É. Claro, não é todo mundo que consegue pegar pódio. Não, mas não quando precisa ser o acontece, pódio, mas de tu melhorar um pouquinho, assim, tu vê isso, que essa tu é bom evolução em muito bacana. numa coisa, e se desafiar e tu pensar, olha, na próxima eu posso melhorar um pouquinho, eu posso, eu quero melhorar meu tempo, não me sentir tão ofegante, sabe? Tu vai se sentindo... Ou aumentar a distância, né? Esse foi uma meta nossa daí do próximo ano, né? Que daí eu entrei pra assessoria também. Início de 23, Daí, né, a ideia, a gente foi pensando assim, a gente fez algumas provas de 5, pô, beleza, vamos aumentar, né? Então, a gente fez a prova da live aqui em Joinville, a gente fez no 8 quilômetros. É legal que tem essas intermediárias, né? Porque daí às vezes não vai de 5 pro 10, tem essas 7, porque lá no início você ainda tem medo do 10, né? Você, cara, eu mal consigo correr o 5, eu consigo correr o 5 mais ou menos, chegar meio quebrado, mas pô, como é que eu vou fazer o dobro? Quase uma hora correndo, né? Pensar assim, então, é bastante coisa. Então, pra quem tá começando e pensa isso, né? É normal pensar, nossa, meia hora correndo, uma hora correndo, no início é bastante coisa, né? Então, por isso que é legal ir aos pouquinhos, como a gente foi, né? Isso, daí a gente começa aquela coisa, não vai nem de um poste até o outro, já tava morrendo. Daí o coração, eu olhava no relógio, chegava o meu coração a 190, 195, falei, gente, tanto que depois de um tempo a gente foi até fazer exames pra ver se, né, tava tudo bem, porque realmente o coração dá aquela pegada, você não tá acostumado, né, a usar o coração corpo não tanto, tá acostumado, então né? mas daí depois quando você vai treinando, vai acostumando aí, é impressionante o que o corpo consegue se adaptar, né? Então, você consegue. Você foi perdendo peso, né? Porque também. Era 10, quanto? 10 eu tinha. Na verdade, eu tinha perdido já peso, né? Antes? Desde o início do namoro, a gente começou a namorar, eu emagreci, coisa incrível, né? Não é muito normal. Sabe mas, eu saí de quase uns 90 quilos aí que eu tava, 89 por aí, para uns 77, 78, e daí... Sem diferença de alimentação? Isso, basicamente isso, porque eu sempre fazia musculação ele não era sedentário, quase todo dia, né? Mas realmente, por exemplo, fazer cardio, pedalar, correr e tal, não fazia nada mesmo, né? Gostava de musculação mesmo. E daí a gente ajustando o plano e tal, né? Aprendendo a se alimentar melhor. Menos bebida também, né? E daí nisso eu já dei uma baixada aí de uns 10 quilos. E daí com a corrida, né, baixou mais um pouco, mas assim, não era nem o foco, é mais uma consequência, uma mudança um pouco de objetivo, né, também, tanto das atividades físicas como de alimentação. Então não estava com foco em musculação tanto assim, né, mas e daí depois agora mais com foco em melhorar o desempenho na corrida. Então, Você ficou focado nisso? Agora sim. Agora eu tô, né, E melhorou assim? Você notou que já tem uma evolução?
Sim, foi Como é bem que mais era? tranquilo. Como é que tá agora? Assim, Ah, um exemplo. Depois, ó, vamos mandar uma foto, Rui, pra tu botar. Boa. Porque Tem às o vezes a antes e pessoa depois. conhece ele agora e não imagina, né? Antes e depois e tudo. Mano, A gente tem então, foto da nossa primeira corrida, mandar Tem. pro Rui pra ele colocar ali, dessa da live. E tem corrida de agora, dá pra ver bastante a Sim. diferença já, assim, né? Eu acho que, né, a gente, encurtando um pouco a história, a gente acabou fazendo a nossa primeira meia maratona no final do ano passado, em novembro. Tá. E daí, assim, Peraí, você já tinha corrido 5? já tinha, corrido a gente 10, fez algumas provas de teve 10, as de isso. 10. 10 E depois daí a você gente decidiu ir Um ano pro quase 21. depois, né, de estar na assessoria. É. Aí a gente. Aí a gente, arriscou a maratona. isso, daí alguns pacientes já estavam fazendo a meia, alguns pacientes que corriam ao mesmo tempo que eu. Daí o Renan, né, o nosso treinador, perguntou: vocês têm vontade? Daí a gente, olha, temos, acho que dá para encarar dele. Vocês se preparando bem, dá, sem lesão, vocês treinam musculação, então o corpo de vocês tem uma certa já preparação assim para isso, não começaram do nada assim, já eram pessoas que faziam exercício, né? Então, daí a gente tinha uma final do ano em novembro. A gente optou por não fazer a de agosto em Floripa, a né? princípio poderia ser. E começar só em novembro, né? Na verdade, a prova, né? A prova. Então a gente decidiu, né, alongar um pouco esse período aí, fazendo provinha de 10 e tal, para acostumar um pouco mais aí, né? Dar um pouco mais de tempo aí para a corrida. E daí a gente acabou fazendo em novembro, mas do que você tinha me perguntado, eu percebi, daí na outra meia que a gente fez agora em abril desse ano, aí sim, já estava, né, com exercícios específicos para a questão da perna, tal, né, os músculos ali específicos para a corrida, e eu achei que foi mais tranquilo a preparação, né, então assim, eu estava mais, parecia assim que estava um pouco mais forte para correr, estava mais fácil, isso. Tipo, em novembro do ano passado, quando tava vocês sofrendo fizeram um pouco a primeira, mais, isso. Você lembra do teu tempo? A gente fez juntos, a gente fez juntos. Tem a medalha aqui, deixa eu pegar. É Foi a SC. Não, foi essa aqui, ó. SC21K. Essa aqui. A gente fez 1:48 e 15, 1:48 e 35, alguma coisa assim. A gente fez juntos essa, até o Pedro, assim, o treinador falou que ele poderia ter um pouquinho mais rápido, mas a gente falou, não, a primeira vamos fazer juntos, até pra sair nas fotos, bem... Não, mas foi legal, foi tem também foto. E tava, a Floripa é lindo, né, então ali larga do continente, passa a ponte, passa o túnel, coisa que a gente só tá acostumado a passar de carro ali, né, então uma prova foi bem legal, o tempo colaborou bastante, tava um pouquinho calor até, mas uma delícia de prova, assim. Então, foi uma experiência muito boa, tanto a preparação quanto a prova em si. Porque a gente não fez, sim, foi uma desafiadora, mas não foi aquela prova que a gente chegou, nossa, não quero nunca mais, foi uma experiência ruim. Não, foi bom, né? A gente foi pra curtir também, né? Então... Foi uma prova bem organizada, né? Bem Sim, organizada, a Corre Brasil é muito legal. Sim. Em novembro, gente. Novembro, essa vale a pena, é uma prova... Terceira semana de novembro. Tem bastante gente em Joinville que vai, né? Porque é perto e bem organizadinho, então vale a pena. E aí fizemos já a nossa segunda meia, agora em Porto Alegre, a New Balance, que é essa New Balance 42K, que o Rui também estava lá. O Rui também estava lá. A prova se chama, né, 42K Porto Alegre, da New Balance, mas a gente fez os 21, né? E muito boa, prova super plana, então a gente já foi para tempo, né, para bater o tempo dessa primeira, né? E conseguimos. O Pedro mesmo baixou. Não, fala o teu. O meu 1:45. Baixei quase 3 minutos. Isso. Um pouquinho mais que 3, e o Pedro... E eu consegui ficar dentro do 1:40. Deu 1:39 e 59. Fiquei bem feliz. Muito bom. Tava chutando ali um 1:42 e tal. Muito bom, mas assim. tava um clima muito bom. Isso ajuda, né? E ajudou bastante. Então eu fiquei bem feliz, assim. Não tava nem quase acreditando no ritmo que eu tava no relógio, porque eu tava me sentindo muito bem, né? Então, sim, isso que é maravilhoso. Isso foi uma preparação bem feita, né? Questão tanto de treinamento como de alimentação também. Então, quando você está falando de provas mais longas, né, 21, 42, a preparação de alimentação, você pode falar melhor que eu até, mas a gente começa até 2 dias antes, né, a hidratação, né, começar a organizar. E na preparação não só no dia antes, né, mas... Sim, o tempo, porque a gente fala que tem o treinamento em relação a corpo, né, ao treinamento de corrida em si, e tem o treinamento nutricional, que a gente fala que a gente precisa treinar o nosso corpo para o que a gente vai fazer no dia da prova, né? Então, quando faz 5, 10, até vai, às vezes tem um plano, tem uma estratégia nutricional, né? Mas quando a gente vai para 21, tu vai estar quase, né, como a gente liga, 1h40, 1 hora e até 2 horas, 2 horas
e pouco, correndo. Então não é qualquer coisa, você não pode ir lá e correr sem se hidratar bem, sem fazer uma reposição de carboidrato. Então quando a gente começou a treinar para o 21, aí que eu já tinha feito a pós-esportiva, mas fui me aprofundar ainda melhor. A gente foi testar, então começamos a comprar uns géis, repositores hidroeletrolíticos também para testar. Então, esse treinamento nutricional, por eu ser nutri, facilitou bastante, mas eu vejo que é super importante, assim, para quem está buscando fazer uma meia, se preparar nutricionalmente, porque eu vejo que muita gente treina, mas chega no dia da prova, toma uma coisa e passa mal, fica sentindo azia, porque testou aquilo, isso é a regra básica, né, da nutrição esportiva, não testar nada no dia da prova, né? Porque mesmo que seja um gel que todo mundo usa, tu não usou aquilo, então pode dar ruim, né? O risco de dar ruim é muito grande, então não deu nada disso na gente, a gente tomou 3 géis certinhos como a gente tinha planejado, não deu desconforto intestinal, porque a gente estava bem preparado para isso. E além de fazer o carb up, e o Pedro, gente, ele gostou ainda mais de correr, porque aí, pensa, antes eu ficava meio que pegando pra ele, vamos cuidar da alimentação, não vamos comer muito carboidrato, né? Agora, pensa, eu fico incentivando ele a comer carboidrato. E eu gosto num macarrão, né, numa pizza. Então, daí tem que fazer o carb up, né, Rui? Então, assim, não é nem querer, tipo, o que a gente vai comer sexta-noite, porque tem o longo, né, no sábado. Tem que ser um macarrão, tem que ser uma coisa mais elaborada, né? Então, no fim, ficou ainda melhor seguir uma alimentação saudável, não é, amor? Você falou da questão da alimentação, né? Muita gente tem dúvidas, e como tu já é nutri, a gente vai aproveitar um pouquinho da nutri aqui para tirar dela essa sabedoria. Você falou do carboidrato. Tem pessoal que não acha que não, que o carboidrato, né? Tem o pessoal que, como é que é? Tem aquela alimentação low carb. Que é de carboidrato engorda. Isso e tal. É mito isso? Como é que é? Para o esporte, o carboidrato é essencial, né? Sim. Ou não? Com certeza. Não é, principalmente para quem busca performance, né, Rui? Quando a gente fala em emagrecimento, só emagrecimento, com mesmo que treine e tal, mas busca o emagrecimento, aí sim, a gente pode pensar em fazer uma low carb, em restringir carboidrato. Mas quando a gente pensa em performance esportiva, que é tu bater teus tempos, tu performar realmente bem naquele esporte, o carboidrato é essencial. Todos os estudos mostram que, independente de suplementar betalanina, creatina, o carboidrato é essencial, sabe? Então, quando começa a correr, tenho muitos pacientes que têm, Ana, mas acho que tem muito carboidrato na minha alimentação, será que eu não vou engordar? Daí, isso que é bom de tu ter alguém preparando teu plano para ti. Porque eu falo, pode ter certeza que tá tudo calculado para o que tu vai utilizar. Eu te dei o que tu vai utilizar, nem a mais nem a menos. Claro, se tá no objetivo ali da época de dar às vezes um déficit calórico para fazer um emagrecimento, aí a gente reduz um pouco, mas está na época de performance, fala, não, tu vai consumir o que tu vai gastar. Então isso que dá... Exatamente, essa história, consumir o que vai gastar. Exatamente, né? é o que a gente... energia, né? Energia é energia. Então, se você vai usar, você tem que ter isso aí em estoque, né? É a principal fonte de energia, né, pro corpo. Então, porque para o pessoal entender, só um pouquinho ainda continuando na história do carboidrato, certeza. para o pessoal entender. Existe uma diferença entre o carboidrato massa, no caso, que o pessoal costuma comer, e açúcar, que daí é outra coisa. Como é que é? Tem essa diferença? Porque muita gente fica em dúvida. O carboidrato é só eu comer massa? É só eu comer pão? Ou tem fruta também? Ou tem, se eu comer doce, tá valendo? O que é aí? Só para o pessoal entender assim, essas diferenças. Existem diversas fontes de carboidratos, né? Claro que tem as melhores, que são os carboidratos integrais, que são fontes, tudo que é de alimento natural. Então, por exemplo, batata, aipim, tudo é fonte de carboidrato, mas de forma mais natural. Depois tem a farinha, né, as massas, tudo, que também são carboidratos, mas às vezes refinados. Então, eles são absorvidos de forma mais rápida e para quem corre, vai ser absorvido e tu vai utilizar. Mas para quem não corre, às vezes tu vai absorver aquilo e não vai utilizar. Aí vai ser estocado em forma de gordura, entendeu? Então, o excedente que é estocado. Já o açúcar simples, mesmo os corredores têm que cuidar com o excesso de açúcar, porque ele não tem valor nutricional. Então, exemplo, um doce lá, uma bala. É um carboidrato que tem ali o açúcar, mas não agrega nada de bom para o nosso corpo, né, de nutrientes. Já quando a gente fala numa fruta, que tem a frutose e tudo mais, vai ter nutrientes, né? Então, tudo é do valor nutricional daquilo, né? Então, assim, não precisa também, às vezes, cortar todo o açúcar e tu não comer nada de carboidrato simples, mas é o equilíbrio entre os tipos de carboidrato, né? Carboidrato simples, complexo, mas pensando, eu vou fazer um treino, então eu preciso de um carboidrato simples, algo que tu vai absorver na hora, entendeu? Então, por exemplo... de rápida absorção. Exato, porque às vezes tu vai acordar e daqui a meia horinha já vai correr. Então, então realmente um pão branco, às vezes com doce de leite ou com uma banana,
é o que tu precisa naquele momento. Funciona. Se comer um pão integral, às vezes vai pesar mais, entendeu? Então, naquele momento, perfeito. Agora, se é uma corrida que vai ser só, tu acordou e vai ser só lá para perto do meio-dia. Então, tu pode tomar teu café da manhã, normal. Então, aí, esse tipo de orientação que eu abordo também nos meus atendimentos. Entender qual é o objetivo da pessoa e montar o plano de acordo com isso, né? E o legal é que, como a Ana já é corredora, então facilita, né? Porque ela entende a rotina. E por falar em rotina, como é que é a rotina do casal, assim? Vocês hoje são namorados, né? No Sim. caso, ou noivo já? Não, né? Namorados. Não. Namorado. Mas nesse caso, assim, como é que vocês moram juntos? Praticamente, né? Gente, A quase. gente, Tipo, eu digo isso porque como é que funciona? Um treino de manhã, treino no mesmo horário, saem para correr juntos, como é que é? Sim. a gente, normalmente os longos a gente Durante- consegue fazer junto, né? Durante a semana não, mas os longos daí sim, a gente daí Por causa do horário de acorda, trabalho dele. isso, a gente acorda aí no final de semana, daí, né, faz o pré-treino ali, dependendo da Sábado já distância. é separado para isso, né? Então, tipo, Então, sexta-feira, né, um jantar bem feito. E no massa. sábado de manhã, daí a gente acorda aí, né, com o que a gente já está acostumado a comer, e a gente testa coisa também, né? Ah, pô, vou colocar Goiabada. comprei uma goiabada na estrada essa semana. Daí ele perguntou pra mim, será que rola? Será que, Vamos testar, será que fica né? bom? Né? A gente usou ontem, eu comi a goiabada antes e foi super. Eu gosto demais de Ah, goiabada. então, Então, daí eu comi ontem só para ela? testar. Só ela, um pedaço dela, e Então. claro, com café, Sim. às vezes põe até no pão. Então, é uma boa, né? Então, foi uma coisa que a gente testou ontem. Sim. Então, assim, né, a gente vai. E deu certo pra ti? Deu certo, Ele pra mim gostou. foi bom. Antes a gente fazia, Ele eu gosta de doce gostava de leite também. doce de leite ou mel, né, e banana e aveia, normalmente Sim. foi isso. Nas provas a gente Isso. fazia. A gente vai testando até porque, por exemplo, a próxima que a gente vai fazer a meia é em Floripa. A maioria, né? A gente vai fazendo fora de Joinville. E aí é coisa que é prática de levar, né, Rui? Isso, então, consegue levar. por exemplo, banana tu acha em qualquer mercado, goiabada tu pode levar. Então, essas coisas práticas é muito bom de você testar, porque Você se usa você pasta vai... de amendoim também, Sim. né? Sim, tem gente que gosta da pasta antes. Eu não gosto muito porque ela só que a pasta a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Rui, porque ela é gordura. Então é diferente a maioria não tem açúcar das pastas, hoje em dia essas mais fitness assim, elas não têm açúcar, então ela é fonte de gordura. Então, esse dia até uma paciente perguntou, não posso substituir a doce de leite pela pasta de amendoim? Eu falo, não, porque uma coisa, a pasta de amendoim é gordura, e o doce de leite é carboidrato. Então a pasta de amendoim pode até pesar um pouquinho, ela é absorvida de forma mais lenta, então gordura antes de correr tem que tomar um pouco de cuidado. Tem gente que bota um pouquinho ali no pão com a banana e ok, mas muita quantidade pode dar uma pesada. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas no pós-treino, ok. Então. Porque a gente compra aqueles potão. Não, coisa, tem gente que come de colher, né? Eu falo para os colher. pacientes, olha, pasta de amendoim tem que ter maturidade. Quem não tem, não pode ter no plano. Porque se eu boto uma colher de sopa, é uma colher de sopa. Se tu botar duas, já vão 60 e poucas calorias a mais, que aí é aquilo que a gente falou, do excedente. Sim, que aí sim. tu não vai estar utilizando aquela quantidade, né? E 160 calorias, gente. Olha, eu tava vendo um dia desse na esteira, eu tava correndo na esteira. Demora Pra pra queimar, chegar. né, Rui? É quase 5K, 160 É verdade. calorias. É chão pra você Demora. queimar. Então não vale a pena. Não vale, Não vale, às vezes, a caloria. Pensa Pensa bem, é verdade. Tá, essa rotina de vocês, então, agora começou, desde que vocês começaram Sim. a correr, Isso. faz parte. Faz Tem parte. academia também? Tem Da academia a gente tá 3 vezes na semana, né? 3, 4. Agora que vai Basi- começar esse basicamente. ciclo Dá específico. tempo de ir junto? Não, né? Não, daí a Não. gente também vai ainda. separado na academia. Só Tá. o longão que é junto. Mas, assim, agora tá 3 vezes na semana, porque vai começar, pelo menos pra mim, né? Vai começar o ciclo específico. Daí o Pedro, tu vai tentar ir 3 ou 4, né? Ciclo pra Isso. Pra próxima meia, que é próxima agosto. meia, em agosto. Floripa. lá em Floripa. Lá em Floripa. Não, Vai ser lindo, Floripa, vai ser lindo. também. Essa também, a gente vai pra tentar bater nosso recorde. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas Vai, mas é gostoso. Mas essa é coisa gostoso. de buscar, né, Sim. essa marca. a gente vai vendo nos treinos, assim, porque ontem, por exemplo, fiz um longo que, há pouco tempo atrás, 15 quilômetros num pace desse, pra mim, era quase pace de prova, sabe? Então, a gente vai vendo que nos próprios treinos, Você vai notando, né, a melhora. é. Então, se você vai monitorando, né, através dos testes de desempenho, você Sim. descobrir ali quais são as suas velocidades aí de cada parte do treino, você vai vendo que isso aí vai melhorando, né? Então, você vê que, 6 meses atrás, a velocidade que era o meu ritmo de 10K, eu já tô correndo 21, né? Então, você vai percebendo isso aí, antes era sofrido pra caramba pra correr nesse ritmo, agora já tá mais fácil.
Então isso é uma coisa bem legal, você vai te dando muita satisfação, assim, né, de estar conseguindo melhorar a ponto de perceber isso aí e tal, acho bem legal. Vocês perceberam que isso mudou na corrida e mudou na vida também? Eu acho que sim, questão assim de ter mais disposição, né? Parece que você tem mais energia, claro, né? Pô, você vai correr, você fica cansado depois, né? Dá vontade de tirar uma soneca depois do longo, depois do almoço e tal. Mas você percebe que assim, você tá num ritmo, parece, de vida mais acelerado do que as pessoas em volta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, durante a semana você corre antes de ir pro trabalho, você já chega no trabalho, tem o cara do lado que, né, às vezes acordou agora há pouco e tá lá e você já acordou, você já fez seu treino, já correu, você já tá com a cabeça já um pouco mais acelerada, né? Então, disciplina também, né? Disciplina também. Ser disciplinado para até fazer uma leitura, exatamente, a gente começa a se interessar por coisas diferentes também, Sim. né? Tipo, outros conteúdos, inclusive, né? Tipo, vamos ver YouTube, aí vai ver o Careca de correndo. Tem o canal do Careca, tem outros canais. Vai ver... É só isso que aparece sugestão. Pior que vai ver vídeo de prova, vai ver dicas, a gente gosta muito de assistir review de tênis também, né? Então os interesses, e até pro relacionamento, assim, a gente sempre teve objetivos em comum, né, desde o início, até porque, né, a gente tem que ter objetivos em comum. Mas esse não era um que não tinha no início do relacionamento e que surgiu depois e que deixou a gente ainda mais numa sintonia, assim, né? Porque a gente pensa, esse final de semana, a gente já sabe que final de semana tem a corrida, então a gente sabe que sexta-noite, mesmo se se alguém convidar para alguma coisa, a gente tem essa combinação, a gente pode ir, mas não vamos beber, vamos dormir cedo, porque a gente tem o longo, né? Então, assim, não é aquela briga, eu quero sair, tu tem que correr, sabe? Isso é muito bom. Até para viagens, né? Como a gente já falou, né, Rui? A gente está até programando uma aí, que ainda não podemos falar, porque não está certo, mas que envolve corrida também, que a gente pensa, dá para correr e depois passear, né? Não é só correr também. A gente gosta de aproveitar também, passear, sair com amigos, mas as prioridades mudam um pouco, né? Que era antes de beber, né? Sei lá, ficar até tarde, a gente pensa, podemos beber uma coisinha? Aproveitar, só que não precisa ficar até tarde, porque a gente sabe que uma boa noite de sono também influencia, né? Mas quando tá perto de prova, a gente fica ainda um pouquinho mais chatinho nisso, assim, de não beber, daí não comer bem certinho, tudo, evitar de dormir muito tarde, porque isso prejudica muito no rendimento, né? Afeta um monte, você fica meio, sei lá, uma noite mal dormida, credo, parece que no dia seguinte você vai querer correr, não rende, né? As pernas meio que... Sofrido, né? Tá todo amarrado. É um barato. Verdade. Imunidade também, né? A alimentação, mesma coisa, né? Sim, muito. A gente tá falando de coisa gordurosa. Eu não consigo, sim, o pessoal ainda consegue. Vai numa churrascaria, depois vai correr no dia seguinte. Nossa, credo, se arrasta. É verdade. Né? Vai. É bem pesado. Tu nota, né? Então a bebida não é nem porque o Pedro ele diminuiu até para no início emagrecer tudo. Hoje não é nem porque, né? Ele já tá no peso dele ali, mas então não bebe porque não, porque para ficar no plano, é porque a gente sente que se bebe 2, 3 cervejas, no outro dia tu já acorda com uma dorzinha de cabeça e tem que fazer um longo de 15 quilômetros. Não combina uma coisa com a outra. Então, isso que eu falo. É bem complicado. Exato, é um estilo por isso que a gente fala que é um estilo de vida, que não é uma dieta ou só uma corridinha ali, é todo um estilo de vida que tu adapta para conseguir fazer isso que a gente quer, né? Isso torna prazeroso, porque não é uma obrigação, né? Sim, claro. É uma diversão, uma coisa que a gente quer, exato. Às vezes é sofridinho, não vou dizer que não tem treinos que a gente sai, tipo, que puxado esse treino. Você falou de disciplina, eu ia comentar, tem dia que a gente acorda às 5 da manhã pra correr e, principalmente dia de semana. Você não tá olha pra cara do outro. E tipo, tá chovendo, tá frio, sei lá. Então, assim, tem dia que você chega, que acorda às 5 e fala assim, não, hoje não vai dar, vou correr de noite, né? Você adapta um pouquinho, adapta ali um pouco. Mas só tem aquele horário, tem que ir. Tem dias de semana que é só... Não, eu penso... Já aconteceu disso? Tipo, ele não quer levantar, e você, não, vamos lá. Já. De final de semana. Já teve. Que o despertador tocou, eu nem ouvi, né? Um dia o Pedro... Não de não dar certo, mas de, tipo, a gente... Tem que chamar um pouco mais. Porque assim, a gente combinou, sei lá, de acordar às 6 num sábado, ou até às vezes um pouco antes. Às vezes, né, enrola um pouco, um ficou dormindo, outro não, vai tu primeiro. E daí acaba saindo de casa um pouco mais tarde, né, então dependendo do mês, isso é mais complicado, outros menos, né, então
tem que tomar cuidado com o clima aí também, então a gente tem que tá sempre, né, monitorando a previsão do tempo Porque aí às vezes tinha que ir muito cedo, por causa que tava bem calor, né? Então, verdade, esses verão dias foi era forte. pior, porque daí tinha que ir, se não tinha que ir fosse muito 6, cedo, tu ia 7 já torrava no sol, né? sofrer. Então não dava. Daí agora tá um pouquinho mais tranquilo, né? Não precisa ir tão Essa cedo. época tá melhor. Então é uma boa época para se preparar para uma meia, para uma maratona, né? Verdade. Porque daí tu não sofre tanto. Muito bem. O que eu não perguntei que vocês gostariam de falar aí, de repente? Bom, eu posso deixar o convite aí, porque a gente até falou, né, Dia dos Namorados, aí muitas vezes a pessoa dá um presente para outra, mas às vezes o que você precisa é um incentivar o seu amor aí, seja namorado, marido, né, namorada, a correr junto e fazer um plano junto, né? Então, às vezes, se começa a correr, se faz um plano alimentar até junto, então eu tenho o meu plano casal aí, né, que é legal, que às vezes eu atendo. Tem plano casal. Às vezes eu atendo, tipo, esposa ou esposo, e daí vem, né, o companheiro junto. E quando eles fazem junto, estão na mesma sintonia, dá muito mais certo, né, Rui? Porque um não sabota o outro, sabe? Os dois estão na mesma. Porque tem isso? Tem, sabotar, tem muito de, assim, que, por exemplo, a mulher está focada ali, o marido chega, trouxe aqui um bolinho, às vezes quer agradar, só que tá agradando naquilo, mas tu tá meio que sabotando o objetivo dela, né, que ela precisa estar focada ali. Então, os dois estando juntos ajuda muito, até para organizar a rotina, porque daí eu monto, por exemplo, às vezes o marido trabalha fora, almoça fora e a esposa almoça em casa. Então, eu monto o plano individual para cada um, mas pensando na rotina do casal, de que gostam de final de semana fazer alguma coisa diferente, né? O que gostam de fazer. Então, é bem legal isso daí, né? A gente tem. E como é que o pessoal acessa esse plano aí? Só falar comigo ali no Instagram. Tem o link na bio ali, que cai direto pro WhatsApp do consultório, Ana Palmeira. Uhum. E aí já tem bastante gente aí da assessoria, que é meu paciente, podem falar ali, tem os feedbacks ali. Então, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade aí, que tô à disposição. Acessa a Ana Palmeira para poder ter aquele desconto. Tem Isso aí. desconto? Não? Tem, para quem falar que viu no vídeo do Rui, podemos fazer uma descontinho ali que eu faço para a galera das assessorias, porque eu gosto de incentivar os corredores, porque eu vejo como faz diferença. Meu Deus, meus pacientes falam, olha, uma simples mudança na alimentação, parece simples, né? Uma simples mudança na alimentação, eu estou mais disposta para correr, eu que não conseguia correr ali, não saía do pace de 6 e pouco, agora já estou sentindo mais leve, então eu emagreci, exemplo, 5 quilos. Nossa, hoje um pace de 6 para mim, que era pesado, eu já estou muito mais tranquila para correr, faz sabe? Uma diferença, né? Alguns quilinhos aí já faz uma diferença grande. Às vezes tu começa para emagrecer e depois tu já quer melhorar o tempo, e assim vai indo, né? E não só a questão do peso, né? Porque o peso também importa, porque, claro, você está carregando mais peso, é mais difícil correr. Sim. Mas, assim, a gente sabe que todo o trato intestinal, né? Se a gente for falar de estômago, de intestino e tudo que envolve a alimentação, se você não tá legal com esse intestino, com esse, né? Você não consegue correr direito. A gente vê o pessoal que tem dificuldade, muitas vezes vai para uma corrida, para 1, 2, 3 vezes no banheiro, porque não consegue, né? Digestão passa mal, feita, né? Passa mal. Isso. Às vezes até, né? Meio que o pessoal que principalmente faz endurance em montanha e tudo mais, passa mal mesmo, desmaiar às vezes, porque né, não entendeu ainda que o intestino e o digestivo tá tudo ligado. Tudo né, relacionado, não dá para ignorar. É verdade. Se você não souber equilibrar isso. Exatamente. E assim, não é porque todo mundo toma gel que às vezes vai dar certo para você. Tem paciente que não se dá bem com gel. Então a gente vê outras opções, sabe? Rapadura, tem os próprios melzinho, tem umas tem a goiabada, doce de leite. Tem umas gominhas hoje em dia. Então a gente tem muita opção, sabe? Tem gente que dilui o próprio estilo um carboidrato tem na garrafinha, sabe? Então precisa testar, sabe? Tudo é teste, a gente vai testando, vendo o que dá certo para cada um. E uma coisa que muita gente fala que é caro se alimentar bem. E sabe, não é, porque você vai começar a correr que você tem que gastar horrores de suplemento. Mas, vamos dizer, um whey protein, você vai precisar, os géis, né? Mas a alimentação básica do dia a dia, né? A nossa alimentação, se for ver, é simples, é básica, sabe? Não precisa inventar muita moda. De vez em quando a gente inventa uma coisa ou outra, mas da base é a alimentação saudável. E eu sempre falo, né? Que o simples que funciona. Esse é o meu lema, né? Então eu falo para os pacientes, não inventa moda, sabe? Se é o simples, o arroz, feijão e carne todo dia com uma salada que tá dando certo para ti, é isso, sabe? Não precisa ficar inventando moda, todo dia fazer um carboidrato diferente, porque a gente sabe que no dia a dia
a gente não vive também só para treinar e se alimentar, né? A gente, né, tem um trabalho, tem família, tudo. Então, a alimentação precisa ser uma solução e não mais um problema na vida da pessoa, né? Então, eu tô aqui para ajudar a solucionar, não ser mais tipo, uma coisa que vai dificultar a sua vida, né? Muito bom. Eu fico pensando, se vocês não fossem corredores, seriam o quê? De esporte? Se não fosse corredor, teria seguido, por exemplo, no CrossFit, você teria ficado no tênis, por exemplo. Não, tênis eu tinha parado já faz tempo. Eu acho que eu ia continuar na musculação. Eu acho que ia fazer musculação, né, com mais vontade, não que ia, né, competir bodybuilding, essas coisas, não é tanto a minha praia. Mas eu acho que focaria nisso aí, né, um negócio de, talvez uma definição maior, né? Ficar com um percentual de gordura mais baixo. Talvez fosse esse o objetivo, né? Mais estético. Isso. Eu digo isso porque a corrida, vocês acham que ajudou vocês, assim, no relacionamento? Sim, claro, porque é um negócio que a gente se diverte e que a gente passa tempo junto. Que a gente e é um assunto que agora a gente fala bastante. E a gente basicamente Ontem mesmo a gente foi jantar e daí nós estamos falando de alguma coisa disso, né? Daí o Pedro até falou assim, nossa, esse povo que só fala de corrida, né? Tava só a gente jantando. Só que pra gente, sabe, a gente começa a falar alguma coisa assim e não é, sabe, quando tá outras pessoas que não são desse meio, a gente tenta falar um pouco menos. Hoje precisamente a gente falou algumas coisas, mas tenta não ser. Isso, mas assim... Chega a levar os casais pra corrida? Então, a gente tá tentando, alguns a gente conseguiu, o casal ainda não. Mas, um ou outro, sabe? Um ou outro a gente tá tentando, tá conseguindo alguns. Teve amigo meu da faculdade que já se inscreveu na primeira provinha, vai fazer mês que vem. Teve amiga minha também. Então tem amiga tua que já mas fez. Mas o casal em si ainda não. Casal a gente ainda não conseguiu converter nenhum completo, só meio a meio. Mas a gente tenta não ser chato, mas porque a gente vê como faz bem pra gente, então é natural, né, Rui? E as pessoas viram isso, né? Como eu posto, o Pedro também, a gente posta, a gente compartilha, então eles dizem, vocês já são olha aí os maratonistas, porque a pessoa que não corre, às vezes acha que já é maratonista. Acho que já é maratonista. Ainda não. Aí, então a gente virou tipo, uma inspiração para as pessoas próximas, né? Até porque quem conhece nosso passado, assim, de pequeno, sabe que a gente não é atleta de... Nunca fomos grandes atletas na escola, criança, adolescente. Não era mesmo, assim, os primeiros escolhidos na educação física, aquele que sempre teve aptidão para ser atleta. Então isso que eu acho legal, tipo, não é porque você, na escola ou até na vida adulta não tem aptidão física que você não pode se desenvolver no esporte, né? Que pode começar com qualquer idade. Então isso que eu acho legal da corrida, sabe? Incentivar pessoas de qualquer idade a poder começar. E eu comecei, se for ver, pode ser tarde, até com 30 anos, né? 29, 30 anos, se for ver. Então não é novinha, às vezes na ginástica tem que começar lá novinha, né? Sim. Agora na corrida eu comecei com 30 anos, se eu continuar, eu posso com 40 já tá maratonista. E a corrida é democrática porque você, claro, tá competindo com outras pessoas, mas que nem a gente comentou do que você percebe da tua melhora, né? Do teu avanço e tal. É muito contra você mesmo, né? Então... Se você tá melhorando, né, semana após semana, mês após mês, isso te dá uma satisfação, te dá uma felicidade também. Não é só quem ganha pódio que é feliz. Não tem como ser assim. Claro, né? Então, quando você Porque percebe que tá... Exatamente, a grande maioria não vai ganhar pódio. Então, quando você percebe que você está evoluindo, você fica feliz com isso, né? Isso aí é uma alegria que... tem muito esporte aí que não dá, né? Então, na corrida aí é bem legal por esse ponto também. Sim, e a parte mental também, né? Porque, principalmente corridas um pouco mais longas, né? Ali, vai pro 10, pro 21, principalmente, é muito mental, né? Ali tu tá, tipo, o físico começa... Chega uma hora que o físico começa a ele sentir um pouquinho, daí tu vai, não, eu treinei pra isso, é tu contigo mesmo, porque na segunda meia que a gente fez separados, aí o Pedro já tava lá na frente e eu tava sozinha ali, então, sabe, tu tem que se acostumar a não precisar de fontes externas pra te incentivar, tu mesmo tem que ser, não, eu consigo, eu treinei pra isso, sabe, tu vai falando, e ao mesmo tempo quem se sabota fala, não, eu não consigo, vou andar. Tem gente que, né, que tem aptidão física, mas acaba se sabotando pelos pensamentos, né? Então, se você treinou para aquilo, se você, né, teve um treinador que te preparou e tu tá preparado, tu pode ter certeza que tem que ter a mente forte, porque na hora ali vai às vezes dar uma vaqueada, né? É tudo não no esporte, né? Na corrida também, né? Não só Sim. na corrida, mas eu estava ouvindo uma entrevista da Bia Haddad, né, que é tenista, e ela estava falando que ultimamente ela está tentando, está treinando, mas não estão encaixando porque o mental dela não está ajudando. É bem né? isso. Então,
E a gente sabe que na corrida é assim também, né? O mental Sim. é super importante, porque o corpo vai ficar brigando com a gente o tempo todo, para, e não é assim, que a Não. coisa, você tem um objetivo, né? Tem. E às vezes, na hora de levantar também, né? Sim. Bem Vou isso. levantar, você olha lá fora, não, Sim, vambora, tem que vambora. treinar, Porque cada treino é importante, né? É. Tipo, ainda mais a gente tem que atingir um volume semanal. Isso que a gente entendeu, não é tipo, hoje é só 6 quilômetros, se eu não for, tudo bem. Não, cada treino, porque esse treino é de velocidade, outro treino é de rodagem, então tu vai entendendo que cada treino é importante. Daí se tu não mata treino, se tu faz tudo certinho, não tem porque tu chegar na prova e não ir bem. A não ser, claro, pode acontecer daquele dia, tá, acordar gripado, né? Pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas se tá, né, se tudo deu certinho ali, e tu fez tua parte, né, alimentação, tudo certinho, tu vai só fazer o que tu sabe, né? Por isso que a gente fala que a prova é só cereja do bolo, né, Rui? Assim como, por isso que a gente pensa muito em se vai fazer maratona agora ou não, porque a gente sabe que a preparação, né, que exige muito mais do que o próprio chegar lá e fazer, né, Rui? Exatamente, tem todo um caminho, né, para chegar até lá. Com E no certeza. final, quando cruza a linha de chegada, assim, vocês têm alguma celebração, tira foto junto, tem alguma eu tento filmar, né? Se eu vou com o celular, se eu corro com o celular, eu tento na chegada ali filmar ela chegando, se eu chego muito antes que ela e tal. A gente tenta tirar, sempre tira foto com medalha, uma foto dando beijo. Deve ter. Com certeza tem. Mas a gente, né, tenta, a gente nunca chega muito longe um do outro, né? Agora que eu que tô conseguindo um pouquinho, consegui passar dela. Mas porque no começo ela corria bem mais que eu, então chegava antes. O homem tem 10, consegue, né, às vezes desenvolver um pouco mais rápido, mas tá dentro do nosso treinamento aí, né? Não, mas é isso aí, a gente, né, tá sempre... Poucas ocasiões só ela correu e eu fiquei acompanhando, acho que teve umas 2 ou 3 provas, vezes, né, umas 2 ou 3 provas dessas. A maioria a gente corre junto, mesma distância e tal, né? Então estamos juntos no mesmo barco. Parabéns pro casal. Obrigada. Sucesso para vocês. Legal, obrigado. Que esse relacionamento se multiplica, como as corridas se multiplicam, né? E que vá longe, como vão as maratonas, as ultramaratonas. O relacionamento não deixa de ser, né? Uma longa verdade. maratona aí. Se a gente comparar com relacionamento, tem tudo a ver, né, cara? Corrida e relacionamento também, né? Tem tudo a ver. Porque se a gente comparar com a nossa vida, vamos pôr aí 42 anos, né? Comparando com os 42 quilômetros, daqui a 42 anos, quanta coisa vocês já viveram, né? Numa corrida, cada quilômetro a gente vai, né? Enfrentando uma situação, às vezes feliz, às vezes nem tanto, às vezes dói aqui, às vezes não. É bem isso. O importante é ter o mental aí que a gente falou, né? E disciplina e tal para conduzir também, né? Tanto a corrida como a vida aí e tal. Tem alguma coisa a ver. Na corrida a gente encontra muita gente no caminho, que é legal, né? Muito mesmo. Bate-papo e como é que é, você tá na mesma velocidade, eu te acompanho. Na vida vai ser assim também, se encontrar pessoas no caminho, vão surgir pessoinhas no caminho também, pode acontecer, né? De repente. De nascer um filhote e tal, e aí os treinos continuam, vai ser adaptado, né? É legal que a gente acompanha o pessoal que tem filho e tudo, e a gente vê como que eles conseguem, né? A própria Bianelis ali, né? Tem os filhos e tem as filhas. E que legal, a gente fica... a Bia da O, gente fica a dica o canal da Sou Bia, fã também. Acesse o canal da Bianelis no YouTube, aqui no YouTube também. Sim, mãezona. Muita dica legal. Para mães, né? Então, a gente que eu ainda não sou mãe, né? Mas no futuro eu olho e ela fala muito disso, tipo, né? Você, claro, ela é atleta, profissional, então já é às vezes outro patamar, mas a gente vê que dá para continuar, né? Claro, respeitando ali a gravidez, o pós-parto, mas que dá para continuar. Então, isso incentiva até a gente que gosta de correr. Não é porque depois vai ter filho que não vai continuar, entendeu? E muito legal. E tem mãe que corre o carrinho, a gente já viu isso, né? Tipo aquelas mães que correm o carrinho. Então, sabe, dá para continuar e tu vai ser um... Chega na linha de chegada, daí é muito legal, meu. Então, e torna até a gestação mais saudável, né? Se tu é uma pessoa ativa, saudável, ela mesma fala, recuperação pós-parto, mesmo que foi cesárea, tudo muito bem, assim, então, só pontos positivos, sabe? Não vejo que vai atrapalhar em nada, assim, dos nossos planos do futuro, né? Muito pelo contrário, né, amor? Acho que sim. Só ajudar. Muito bem. O pessoal quer beijo. Tem beijo? Vai lá.
Parabéns, felicidades para vocês, bons treinos, boas corridas. Obrigada, Rui. Cada vez mais, assim... Obrigada aí pelo convite para a gente falar sobre as coisas que a gente gosta tanto, né? Obrigada eu agradeço que vocês puderam dar essa atenção aí pro Careca. Claro. E a gente contar essa história. E queremos ver mais casais correndo. Isso aí. Né? Queremos. Faça o convite. Faça o convite aí para a próxima, ou dar de presente aquela inscrição surpresa, assim. Tipo... Escreve uma provinha de... Tem as de 4. Não, tem prova de 3, de 4, gente. Isso. Mesmo que você vá caminhando um pouquinho, dá para fazer, sabe? Então, não precisa começar já com 5. Começa um pouquinho, vai, se tu gosta. Caminhada, de repente pode correr, caminha. Isso, com o tênis que você tem, né? Isso a gente fala também. Não precisa já gastar com tênis, com relógio. Vai, depois, se quiser, tu gasta, se tu gostar, né? A gente também no início começou bem, né? Com o tênis que tinha, né? A roupa que tinha ali. Depois a gente vai gostando e vai investindo mais, né? Vai atrás, é isso aí. Tá vendo, gente? Então é isso aí. Se puderem, participem, né, de uma prova aí juntos, vai ser bem bacana. E se puder correr em família, melhor ainda, né? Melhor ainda. Corre com os filhos, corre com o apaixonado, com a apaixonada, e assim vai. Gostaram? Deixa o like, se inscrevam no canal, comentem, né, o bate-papo que a gente teve aqui, que é muito legal. Se tiver alguma dúvida de nutrição, pode deixar ali também que eu respondo, pergunta lá pra mim no Instagram, que às vezes eu abro caixinha de perguntas também, pode perguntar lá, que eu estou à disposição para ajudar também. Legal? Então vou deixar o link aqui também na Ana. Pode deixar o arroba do Pedro também? Vou deixar o arroba para vocês tirarem suas dúvidas. E bons treinos, boas corridas. Valeu! Valeu.